Isso aconteceu quando eu tinha 20 anos. Agora tenho 22, então não faz tanto tempo assim. Enquanto estava na faculdade, eu era babá durante a semana para uma família e, às vezes, cuidava dos filhos de outra família mais rica nos finais de semana. Eles costumavam sair com frequência nos fins de semana, deixando seus 2 filhos sob meus cuidados. Eu ficava na casa durante o fim de semana com as crianças e eles tinham um quarto de hóspedes dedicado só para mim. A família era muito simpática, então foi ótimo enquanto durou. Isso aconteceu no outono, com as folhas caindo e o clima ficando frio. Cheguei a casa na sexta-feira e a noite transcorreu sem problemas. Brinquei com as 2 crianças, a quem apelidei de James e Jessica. James tinha 7 anos e Jessica tinha 5. Ambos eram fofos e bem comportados. O horário de dormir era às 7h30 da noite para Jessica e às 8h30 para James. Durante o dia, brincava com cada um deles com seus brinquedos. A família tinha 2 quartos dedicados para os brinquedos, um para Jess e outro para James. Jessica adorava suas bonecas e casinhas de boneca, enquanto James gostava de jogar videogames. A casa era incrível, situada em uma propriedade enorme com um grande lago no meio. Tinham uma garagem separada para 3 carros e uma piscina com uma casa de piscina do outro lado do lago, que também era um bar com mesa de sinuca, fliperama, uma enorme TV e vários sofás. A família era tão abastada que tinha um intercomunicador que conectava a casa à casa da piscina, permitindo comunicação com o toque de um botão. Depois que as crianças iam para a cama, eu ficava livre para fazer o que quisesse à noite. Era ótimo, mas não era permitido receber amigos, uma regra que eu respeitava. Eu geralmente fazia chamadas de vídeo com meus amigos e assistia a filmes na casa da piscina para passar o tempo. Certa vez, enquanto estava lá, o intercomunicador me assustou. Atendi e ouvi a voz de Jessica dizendo que estava com medo por ouvir barulhos. Geralmente, ela dormia a noite toda, então eu teria que ir acalmá-la. Depois de tranquilizá-la, voltei para a casa. Estava ficando com fome, então atravessei a propriedade de volta para a casa, digitei o código para entrar e fui até a cozinha. Havia tantos lanches e alimentos disponíveis que eu podia me servir. Aqueci um lanche congelado no micro-ondas e, quando terminei, retornei à casa da piscina. Preferia ficar lá porque podia falar mais alto no telefone e assistir TV tão alto quanto quisesse sem acordar as crianças. Estava no sofá, comendo e assistindo ao filme As Branquelas, enquanto mandava mensagens para os amigos, quando o intercomunicador tocou novamente, me assustando. Corri para atender e ouvi a voz de Jéssica do outro lado, dizendo que estava com medo por continuar ouvindo barulhos. Aquilo começou a me assustar de verdade. Liguei para minha amiga Kelsey e pedi para ela vir até aqui porque eu estava realmente com medo. Expliquei que a menina que eu estava cuidando disse que estava ouvindo barulhos, e então eu ouvi um barulho quando alguém apertou o botão do intercomunicador, mas não disse nada. Eu estava olhando para a casa o tempo todo enquanto falava com Kelsey e as luzes do corredor se acenderam. Eu disse isso a Kelsey e qualquer possibilidade de que fosse uma das crianças desapareceu quando uma figura grande apareceu em uma das janelas do corredor. Gritei, deixei cair o telefone ao olhar para um homem adulto que parecia me ver e estava olhando de volta para mim. Percebi que o intercomunicador ainda estava ligado o tempo todo. Peguei o telefone, desliguei em Kelsey e liguei para o 190. Enquanto falava, chorava e gritava no intercomunicador que estava chamando a polícia e pedindo para nos deixar em paz. Voltei para a janela e ele não estava mais lá dentro. Estava histérica, chorando, implorando a operadora do 190 para se apressar. Ela continuava me pedindo para me acalmar e fazia 1000 perguntas. Eu continuava gritando o endereço no telefone, pedindo para se apressar. Quando ela perguntou se as crianças estavam seguras, gritei que não, que ainda estavam na casa com aquele homem. Foi quando ouvi o grito de Jéssica pelo intercomunicador e desabei, ajoelhando-me e chorando, enquanto a operadora do 190 tentava me acalmar. Eu disse que não sabia o que fazer, e ela disse que a polícia estava quase chegando, eu precisava esperar.
Respondi que ele estava com as crianças. E ela perguntou se eu vi se o homem estava armado. Eu disse que não conseguia dizer, mas então ouvi a voz de Jessica pelo intercomunicador, chamando meu nome. Fui até lá e gritei que estava ali para pegar o irmão e sair da casa. Ela chorava, dizendo que havia um homem lá dentro. Eu disse que sabia. Apenas pegue o irmão e venha para fora agora. Foi a coisa mais corajosa que já fiz na vida, correr para fora de volta para a casa e encontrar as duas crianças que já estavam na porta. Peguei ambas e as levei de volta para a casa da piscina, onde nos escondemos no escuro. Ambas estavam chorando, e eu queria chorar também, mas precisava ser forte e me manter firme por elas. Ainda estava ao telefone com um 190, e ela eventualmente me disse que a polícia estava aqui e que viriam nos encontrar na casa da piscina. Essas palavras foram as mais reconfortantes que já ouvi na minha vida. As lanternas dos policiais iluminavam as janelas. Levei as crianças até a porta, onde encontramos alguns policiais. A policial mulher levou as crianças para o carro dela, enquanto eu fui com outro policial para outro carro. Já havia 3 carros da polícia na frente da casa e mais continuavam chegando. Respondi a todas as perguntas que me fizeram e então o encontraram. Trouxeram um cara que parecia ter cerca de 60 anos, olhando para todos enquanto era algemado e colocado no banco de trás de um carro. Ainda me lembro do rosto dele quando olhou para mim. Parecia ser o resultado de incesto. Seu rosto estava deformado. Os pais de Jessica e James foram chamados imediatamente e informados da situação. Não havia como ficarmos lá naquela noite. Os pais organizaram para que a tia das crianças fosse buscá-los para ficarem com ela, e acho que ela faltou ao trabalho no dia seguinte. Voltei para casa depois que não precisavam mais de mim, mas quando cheguei em casa naquela noite, não consegui dormir. Ainda estava em choque. Acho que ainda tinha uma sobra da adrenalina. Compreensivelmente, os pais não deixaram mais seus filhos sozinhos por muito tempo depois disso. Tenho certeza de que eles moveram todas as acusações possíveis e, com seus recursos, espero que aquele sujeito tenha recebido o que merecia e mais. Eu respeitosamente disse a eles que não podia mais ficar lá porque aquela noite me assombrava. Eu só podia imaginar o quão marcadas essas pobres crianças estavam e talvez ainda estejam.